E aí, pessoal? Você já deu o like, se inscreveu, assinou o sininho de notificação? Não? Então tá bom, valeu. Vamos lá, mais uma prática de vetores. Leia um vetor de 10 posições, contar e escrever quantos valores pares ele possui. Aí você já entende que é um vetor que você vai definir ele como 10 posições. Só que você vai verificar agora, nesse contexto, no caso, contar e escrever quantos valores pares ele possui. Então, primeiro eu vou contar quantos valores pares ele possui e depois mostrar a quantidade desses valores. Então, vamos lá. Eu vou declarar o meu vetor. Eu vou colocar o nome do meu vetor, vou chamá-lo de n, de 10 posições. Como eu utilizo vetores e vou utilizar uma estrutura de repetição, eu preciso de uma variável de controle. No meu caso, eu vou utilizar o i. Eu já vou criar o meu for para me preencher o meu vetor, para que o usuário armazene valores dentro do meu vetor. Então, a minha variável de controle ela já vai receber o zero, porque o vetor ele tem a posição a contar do zero. E minha variável de controle i ela tem que ser menor do tamanho do meu vetor, ou seja, i recebe 0 e tem que ser menor que 10, justamente ele ir até o 9. E o meu incremento, que é o i mais mais. Ok, dentro da minha estrutura de repetição, printf, vamos fazer diferente agora. Eu vou colocar o printf fora. Printf, vou colocar assim, digite 10 valores. Vou pular uma linha aqui. Então ele vai aparecer só uma vez, de 10 valores, e aqui dentro eu vou colocar só o scanf. Porcentagem D, porque o meu vetor do tipo inteiro, vírgula e comercial, o nome do meu vetor que é n e a posição. A posição que ele vai armazenar, que na primeira vez que ele entrar dentro da estrutura for, ele vai armazenar o 0. Depois, quando ele girar, ele vai armazenar na posição 1, ele vai girar novamente, na posição 2, na posição 3, na posição 4, até a posição 9. E assim eu vou percorrendo o meu vetor de 0 a 9 e preenchendo os valores com os números que o usuário digita. Então eu vou executar rapidinho aqui, só para a gente ver o que vai acontecer. Ainda não está finalizado o nosso programa. Então ele vai, digite 10 valores. Então eu vou digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então a cada enter que eu dou, ele já vai armazenando a posição do vetor. Opa, eu preenchi o meu vetor, só que eu somente preenchi. Mas a questão pede que ele conte e escreva quantos valores pares existem. Então eu vou criar um outro for. Eu faço um somente para preencher o meu vetor e o outro vou percorrê-lo novamente, 0, e tem que ser menor que 10, e mais mais. E aí eu vou percorrer de novo o meu vetor, só que agora eu vou verificar os pares. Então, se o conteúdo armazenado no meu vetor, não o i, tá bom, pessoal? É o meu vetor, que é o n, na posição i. Resto da divisão por 2 foi igual a 0, porque ele quer achar o número par. Se eu estou utilizando vetores, eu vou fazer isso. O nome do meu vetor e a posição. Porque eu quero verificar o conteúdo. O número armazenado naquela posição. Então, meu vetor aí na posição i, na primeira vez 0. Resto da divisão por 2 é igual a 0. Se for, então ele está procurando os números pares. Então, o que ele vai fazer? Ele vai contar. Para isso, eu vou logo criar aqui em cima uma variável conte, que eu já vou atribuir para ela 0. Como ele só quer contar, eu vou dizer que conte recebe conte mais 1. Ou seja, vai contar de 1 em 1. Ou então,
conte mais, ponto e vírgula, que é a mesma coisa. Então, ao final, ou seja, depois do for, eu vou mostrar printf a quantidade de números pares é porcentagem de, vírgula, conte. Vou mostrar o conte, que é ele que está contando os números pares. Então, tá aí o meu algoritmo, deixa eu executar. Vamos lá, digite 10 números, eu vou digitar. 1, 2, 2, 2, 2. Ou seja, a quantidade de números pares é 4. Justo, porque eu digitei somente 4 números pares aqui. Os últimos 4 dígitos eu digitei o número 2. Então, ele está, de fato, somente contando os números pares. Ok, pessoal? Então, mais uma vez, reassistam esse vídeo, pratiquem e tamo junto. Até o próximo vídeo.